que essa relação do seu pai mais assim, de uma pessoa bastante econômica, bem administrada, bem controlada, influenciou na sua relação com o dinheiro? Então, é muito engraçado, porque o meu pai, ele era auditor contábil, ele é contador, foi auditor contábil durante muitos anos da vida dele, e ele era uma pessoa super econômica e tinha essa visão em relação ao dinheiro. E ele me criou para que eu fosse uma pessoa que ele morria de medo que eu fosse uma pessoa endividada, ou sabe, dessas que gastam e não tem controle com o dinheiro. E isso foi bom e foi ruim, porque foi bom porque fez com que eu sempre tivesse uma relação de respeito para o dinheiro, né? Mas, ao mesmo tempo, me trazia um pouco de medo. Então, ao mesmo tempo que eu sempre fui de economizar, então eu sempre tive reserva, sempre pensava muito, avaliava bastante se precisava ou não precisava comprar uma determinada coisa. Eu comprei o estéreo, depois, no final das contas, ele usou o cartão dele para parcelar e eu pagava para ele. Mas eu consegui comprar o estéreo naquela vez. Mas eu sempre tive essa coisa da consciência, de pensar muito se precisava de fato comprar as coisas, mas tinha um certo respeito e um pouco de medo com o dinheiro, sabe? É quase como se fosse uma coisa que pudesse de uma hora para outra desaparecer. Ah, entendi. Você acha que isso causou algum tipo de trava? Do tipo de tomar decisão, por exemplo, na hora de investir o dinheiro, na hora de esse tipo de respeito, né, em excesso do tipo assim, dinheiro, é que nem, por exemplo, eu conheço gente que tem dificuldade de mexer no computador, né, e fala assim, eu não mexo, né, que eu tenho medo de estragar alguma coisa. Você ficava com medo de estragar alguma coisa na vida financeira? Sim, eu ficava com muito medo. Tanto que eu acabei tendo um perfil muito conservador. Então eu procurava, nunca nem quis saber de investimento, porque investimento para mim era um jeito de você perder um pouco de dinheiro que tinha economizado. Então eu pensava sempre que o meu dinheiro tinha que estar na poupança. E durante muito tempo eu tive essa relação. Eu lembro até que quando eu comprei meu apartamento, eu fiquei com tanto medo que eu falei, meu Deus, é uma dívida. O dinheiro que eu tinha, eu tive que usar de entrada e tudo mais. E aí depois falei assim, meu Deus, é uma dívida que eu vou ter para o resto da vida. E era uma coisa, sabe, um peso. E eu acho que hoje eu olho para aquela pessoa de trás e falei, nossa, podia ter lidado muito melhor, podia ter feito coisas, se eu tivesse essa relação de entender que ele é importante, mas ele não vai definir tudo, entendeu? E que eu poderia ter me dado a liberdade de usá-lo a meu favor e não de me trazer um certo sofrimento em algum momento. Entendi. Tudo isso por conta de uma pressão, né? Que a gente... Sim. Que eventualmente você viveu, né, nesse sentido de, olha, você não pode errar, né? O medo de errar, ele paralisa a gente. Então, embora ele trouxe uma visão de muita responsabilidade para você com relação ao uso do dinheiro e tudo, por outro lado, isso carrega um pouco, né? Fica pesado, né? Fica difícil. E aí, com isso, você tem medo de dar um passo, né? Você acaba ficando com receio de seguir adiante, né? Eventualmente alguém se identifica com essa questão, com esse tipo de receio, né, de lidar com a questão financeira, porque tem medo de errar. Isso é um ponto que a gente precisa ser trabalhado, né? Que não dá para ficar travado quando se diz respeito à questão financeira, principalmente porque quando você fala de poupança e de investimentos, a gente perde muita chance de fazer mais dinheiro, de multiplicar o dinheiro, por medo de sair daquela zona de conforto, de fazer aquilo que a gente não sabe fazer, de buscar uma ajuda e tudo mais.